Então, galera, a gente está vendo então agora os potencial padrão, tá? Potencial de oxidação. Como é que eu identifico que a reação está no sentido de oxidação? A gente vem conversando já. Então, substância simples, sem carga em cima, NOx 0, substância simples com íon essa substância, e o meu NOx é mais 3. Então foi de 0 para mais 3, ou seja, aumentou o NOx. Aumentando o NOx, oxidação. Tá? Os elétrons estão na direita, após a seta. Okay? Então, comparando o alumínio e o cobre, aqui os dois são sentidos de oxidação. O que tem maior potencial de oxidação, nesse caso, é o alumínio. Tá? Agora, se eu pego e inverto as reações, eu vou ter o potencial de redução. Ou seja, foi de mais 3 agora para 0 e de mais 2 para 0. Então, está reduzindo do início para o final, está reduzindo o NOx. Tá? Então, reação de redução. E aí, quando eu comparo o potencial do cobre com o do alumínio, vocês vão observar que o do cobre é maior o potencial de redução. Então, o cobre vai ser o potencial de redução e o alumínio o potencial de oxidação. Tá? Vamos seguir então, galera. Essa tabela aqui, ela não vem nas questões das nossas provas. Mas aqui só para vocês terem uma ideia, que eu tenho o lado com potencial de redução e o outro lado com potencial de oxidação. Ok? Então aqui em vermelho conversando, esse lado aqui é o potencial de redução, vocês podem ver que aqui são os menores valores do potencial de redução e aqui os maiores potenciais de redução. Então, o cobre que a gente estava falando, ele tem maior potencial de redução, que é 0,34, comparado ao zinco, com menos 0,76. Mas, quando eu olho no sentido, agora em verde, agora vamos conversar aqui, o zinco no potencial de oxidação é maior do que comparado o potencial de oxidação do cobre. Tá? Como é que tu pode, na mesma questão, se você observar, na mesma equação, eu posso analisar redução quanto oxidação? No sentido direto aqui representado é redução. No sentido inverso dos produtos para os reagentes, eu tenho o sentido aqui representado a oxidação nessa tabela. Okay? Geralmente no Enem, por exemplo, vem um pedacinho da tabela para te comparar 4, 5 elementos, os seus potenciais. Vamos agora seguir então, galera. Como é que eu determino então a diferença de potencial de uma pilha? Tá? A variação da potencial também pode ser chamada. Então a equação geral é a diferencial de potencial, é o potencial de oxidação maior menos o potencial de oxidação menor. O que acontece muitas vezes você tem que cuidar, as questões sempre vêm as duas reações no mesmo sentido, então só cuidar se tu erra oxidação ou redução. Potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Não vamos esquecer desse sinal negativo aqui, vai provavelmente fazer jogo de sinal na hora da questão, então vai mudar o sinal final ali na hora de somar. Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui um alumínio com potencial 1,66 e o cobre com potencial menos 0,34. As duas reações estão no sentido de oxidação. Está aumentando o NOx quando eu olho da esquerda para a direita, o alumínio aumentou, o cobre aumentou. Então, eu vou pegar potencial maior de oxidação menos potencial menor de oxidação. Faço a diferença, então, disso. Ó, aqui que eu vou ter esse jogo de sinal. Era negativo o potencial do cobre. Então, aqui vai ser negativo o jogo de sinal com a equação geral. Então, eu tenho 2 menos, menos com menos vai dar mais. Então, eu somo tudo, dá 2,0 volts. Próxima situação. Como determinar a equação global? Notem, galera. Se a questão me traz as duas equações do mesmo sentido, então a questão me vai apresentar as duas semi-reações que a gente chama no mesmo sentido, nós vamos ter que determinar qual é a que tem menor potencial. Porque a que tiver menor potencial, vocês têm que inverter, tá? Porque ela não está no seu sentido correto. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho menos 0,76 volts e 0,34 volts do cobre. Aqui tem menor potencial, é 0,76 volts. Tá? Então, aqui tem maior potencial de redução, é o cobre.
Então, quer dizer que o zinco, nesse caso, eu tenho que ter um par, oxidação e redução. Se o cobre é redução, quer dizer que o zinco vai fazer o papel de oxidação. Então, eu vou precisar inverter essa equação. Quando eu inverto, lembre-se, muda o sinal, vai ficar positivo. Então, aqui é apresentado para vocês já invertido. O zinco que estava no produto, agora o zinco está no reagentes, agora na minha inversão. O potencial era menos aqui, agora é mais aqui, porque eu tenho que inverter o sinal. Aí, agora na hora de somar, né, o que vai acontecer quando eu vou somar? Vocês vão observar que os elétrons são cortados, né, porque eles estão em lados opostos. Lados opostos, então, é eliminado. Cuidem que ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons. Se não tivesse a mesma quantidade, eu posso multiplicar por 3 uma equação, outra por 2, ou 3 e 4, até encontrar um número comum que as duas fiquem iguais, o número, e invertido esse número de elétrons para poder cortar e somar, então, aqui na equação final. Zinco mais cobre 2 mais, e formando zinco mais 2 mais cobre 0. O seu potencial aqui dessa pilha, se eu somar os dois aqui sempre, quando eles estão em sentidos inversos, né, invertido um de oxidação e redução, eu não aplico a equação geral, porque a equação geral da potencial é as duas no mesmo sentido. Aqui eu não tenho elas no mesmo sentido, por isso eu não vou aplicar aquela equação. Simplesmente aqui, quando elas estão em sentidos opostos, eu somo o potencial aqui da pilha. E como é que eu determino a notação da pilha, que as questões podem me pedir? Então, a notação da pilha, pessoal, é uma representação do sentido da oxidação da substância e da redução. Então, a oxidação partiu do zero e vai para um X+, aqui nesse exemplo. B+, para B0. Então, é esse sentido que tem que ficar com essas duas barras no meio, separando entre as substâncias aqui da oxidação uma barra, entre as substâncias da redução uma barra. Vamos ver no exemplo que a gente estava fazendo antes, do zinco com cobre, que a gente fez a equação global. Se eu for fazer a representação da pilha, vocês vão observar que o zinco é o que faz a redução. Desculpa, o zinco é o que faz a oxidação. Então, aqui, oxidação primeiro. Zinco 0 para zinco mais 2. Barra, barra, cobre saiu de mais 2 e foi para cobre 0. Então, separa por uma barra.